Meus caríssimos Padre Michel, Padre Johnny, meus irmãos na fé e no sacerdócio, queridos membros do coral, pequenos cantores de passos, que se são pequenos na estatura, são gigantes na voz, e com essas vozes celestiais estão tornando a nossa cerimônia mais bela. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, neste venerável santuário Santa Rita de Cássia, e aqueles que estão rezando conosco através das redes sociais, fazendo de seu lar a extensão deste altar. Celebrar o encerramento da novena de Santa Rita de Cássia é muito mais do que concluir uma programação religiosa. Encerrar a novena de Santa Rita é colher os frutos espirituais de dias intensos de oração, de fé, de peregrinação, de graça, e eu diria até de convivência fraterna nesta casa que nos acolhe com tanto carinho. E hoje, ao redor deste altar, nós encerramos a novena e celebraremos amanhã a festa. E eu diria, recomeçaremos um novo impulso, fruto já da novena, impulso de conversão, inspirados na vida desta grande mulher de Deus, Rita de Cássia. A palavra de Deus hoje vai nos colocar num caminho muito interessante, um caminho de discernimento, um caminho de união, um caminho de comunhão, tanto com Deus quanto com os irmãos. Assim nós ouvimos a primeira leitura, um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, e nesse trecho nós vemos a igreja nascente, enfrentando dificuldades, conflitos, eu diria até tensões. Alguns queriam impor aos convertidos o peso da antiga lei mosaica, enquanto que os apóstolos, iluminados, é claro, pelo Espírito Santo, buscavam aquilo que realmente era essencial para a fé. E é importante nós nos atermos aqui a um detalhe. O que importa para Deus, ou é importante entendermos que Deus, Ele não faz distinção entre circuncidados ou não circuncidados. Mas o que importa para Deus é o coração e a fé que nós professamos. Então a igreja se reúne, escuta, mas sobretudo a igreja se coloca totalmente sobre a confiança do Espírito Santo de Deus. E eu pergunto a vocês, não é isso que também Santa Rita viveu em toda a sua vida? Tantas tensões, tantos conflitos familiares, tantos dramas, tantas perdas, mas ela soube ouvir, ela soube discernir, e mais do que tudo, ela soube confiar. Primeiro como esposa e mãe, depois como viúva, e finalmente como religiosa. E em todas essas fases, meus queridos irmãos e irmãs, ela deixou-se conduzir em tudo pelo Espírito. E ela viveu reconciliando com Deus, reconciliando com os outros, eu diria até reconciliando consigo mesma, diante de tantas dramas e tensões. Há pouco nós meditávamos o salmo belíssimo, o Salmo 121, que expressa a alegria daquele que sobe a Jerusalém. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse salmo é também
eu diria, a alma da nossa festa. Viemos como peregrinos à casa de Deus. E hoje aqui nós podemos dizer com o coração cheio de gratidão: valeu a pena caminhar com Santa Rita. Valeu a pena buscar essa paz que vem de Deus. Já no Evangelho, que também acabamos de ouvir, Jesus vai entregar para nós uma imagem mais do que bela, uma imagem fundamental. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E só unidos a Ele nós podemos dar fruto. Separados dele, nós murchamos, nós secamos e, consequentemente, não produzimos frutos. Santa Rita entendeu isso perfeitamente, como poucos. E a sua vida foi toda enraizada em Cristo e Cristo crucificado. Ele foi a sua força no sofrimento. Ele foi a sua luz na escuridão. Ele foi a sua paz na dor. E porque ela permaneceu unida a Cristo, ela deu frutos em abundância durante toda a sua existência terrena. Frutos de perdão, frutos de paciência, frutos de oração, de caridade, frutos de santidade. E aqui, meus queridos devotos de Santa Rita, nós entramos numa das páginas mais comoventes de sua história terrena: os méritos pascais da sua morte. Já em seu leito, em meio àquele rigoroso inverno, ela fez um pedido aparentemente impossível: uma rosa e 2 figos colhidos no jardim de sua infância, lá em Roca Porena. Disseram-lhe que não havia como, por causa do inverno, por causa da neve, mas ela insistiu. Ela insistiu tanto que os convenceram a ir lá buscar o que ela havia pedido. E para surpresa de todos, encontraram a rosa ferida e os figos maduros. Então, no auge do inverno, flores e frutos, que são sinais claros de que Deus estava ali transformando morte em vida, frio em calor, desolação em esperança. Santa Rita já vivia unida ao Cristo ressuscitado. E pouco depois, no dia 22 de maio de 1457, ela entrega a sua alma a Deus. Os sinos do mosteiro tocaram sozinhos, abelhas apareceram, o quarto se encheu de um perfume de rosas e uma luz intensa envolveu a todos. A chaga, aquela chaga da fronte, que tanto sofrimento lhe trouxera e que a fizera semelhante ao crucificado, ali se fechou. Ela havia participado plenamente da Páscoa de Jesus. Rita morria no tempo, mas ela nascia para a eternidade. Meus queridos irmãos e irmãs, o que Santa Rita nos ensina é a fidelidade no sofrimento, a união com Cristo, a confiança na providência divina, que geram frutos que o mundo muitas vezes não pode entender.
mas nós que temos fé e nós que somos devotos de Santa Rita, entendemos com perfeição. Rosa no inverno, figos fora da estação, isso aí são apenas sinais de um coração totalmente entregue a Deus. Santa Rita não foi mulher de teorias, mas de prática e prática evangélica. Não fugiu da cruz, mas abraçou-a. E é exatamente por isso que hoje Santa Rita é para nós exemplo, refúgio e intercessora de tantos que sofrem. Que hoje, ao encerrarmos esta novena, não encerremos a nossa caminhada com Santa Rita. Que levemos Santa Rita para dentro das nossas casas, para as nossas famílias, para o nosso trabalho, para o nosso convívio social, para os nossos conflitos. Que saibamos imitar a sua paciência, a sua fé e a sua confiança. E que assim como ela, um dia, nós também possamos, unidos ao Cristo videira, dar muitos e abundantes frutos, mesmo em meio aos invernos da vida. Que esta seja a graça que possamos pedir a Deus, encerrando esta novena. E que Santa Rita de Cássia, rosa de paciência, mulher de Páscoa, rogue por todos nós. Amém.